Fala galera, paz do Senhor Jesus, eu sou o Rafael e esse é o BíblicoCast, o podcast mais bíblico que existe. E pessoal, hoje a gente está aqui nesse podcast, nesse dia de gravação, estamos num cenário um pouco diferente, a gente está aqui no fundo da igreja, pedi permissão ao pastor, inclusive Deus abençoe o pastor Jackson que liberou aqui para a gente estar fazendo essa gravação. Hoje é um podcast um tanto diferente, hoje é um podcast onde a gente vai estar gravando, respondendo algumas perguntas e abordando alguns temas sugeridos pelos seguidores lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, vou estar deixando meu perfil pessoal, normalmente é lá que eu vou estar fazendo as perguntas, deixando aberta a caixinha de perguntas para vocês, beleza? Então logo após a vinheta a gente vai entrar aqui nesse podcast, onde a gente vai estar respondendo alguns temas. Tem temas interessantes, tem pergunta teológica, então vai ficar bem legal. Bora lá, logo após a vinheta, bora! Então pessoal, estamos aqui nesse podcast, vamos estar começando sem mais enrolação, respondendo essas perguntas. Antes de tudo, queria deixar um abraço aqui pro meu irmão Richard, que está por trás das câmeras, tá aí o cameraman, dá um salve aí, Richard. Glória a Deus pela sua vida, Deus te abençoe, meu irmão, companheiro na fé, se batizou junto comigo, graças a Deus, esse jovem abençoado. Então bora lá, o pessoal mandou algumas perguntas, como eu falei, tem perguntas que são temas, tem perguntas teológicas. Nós vamos começar aqui pela primeira pergunta que mandaram. A pergunta é o seguinte: se a Bíblia relata que devemos lutar contra a nossa vontade, essas vontades são a obra da carne? Vamos lá. A gente tem que separar o seguinte: existem vontades da carne que são necessárias serem saciadas. Rafael, como assim existem vontades da carne que precisam ser saciadas? A fome é a vontade da carne, a sede é a vontade da carne e o sexo é a vontade da carne. Só que é claro, o sexo tem que ser saciado de uma forma correta dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, tudo de acordo com a vontade de Deus, né? Fora disso, prostituição, fornicação e adultério. E isso já se enquadra pecado. Agora, existem sim vontades da carne, na real, na nossa grande maioria, que nós precisamos lutar contra elas, que nós precisamos lutar contra essas vontades, que essas obras da carne, né? Eu quero deixar aqui, já ler do canal BíblicoCast, vamos ler lá em Gálatas, gente. Todo mundo conhece o texto, Gálatas capítulo 5, que vai nos falar quais são as obras da carne, né? Quais são as obras da carne. E a gente já vai entender um pouco sobre o que são as obras da carne. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vai dizer assim: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, se a gente fosse fazer agora um podcast baseado só nas obras da carne, a gente ia ficar um bom tempo aqui, porque dá para explicar cada uma delas. Mas, no geral, vou pegar aqui alguns exemplos. A prostituição. Como eu falei, o ser humano tem um desejo tem a necessidade do sexo. É um prazer que tem que ser praticado dentro de um matrimônio, dentro de um casamento. Só que esse é um desejo. Por conta do pecado, até isso foi corrompido. Então o que acontece? O ser humano ele faz qualquer coisa para saciar esse desejo. E aí se torna pecado. É um tipo de vontade que nós temos que lutar. Por exemplo, o sexo antes do casamento. É algo que nós temos que lutar contra. A prostituição, contra o adultério. Por quê? É um desejo que foi corrompido. É uma vontade que foi corrompida. Então acaba se tornando uma das obras da carne que nós temos que lutar contra para não fazer de forma errada, né? Vamos dizer assim. A outra vamos lá, pegar outro exemplo. Idolatria. Por que idolatria é uma obra da carne? Nós, como seres humanos, nós temos que
nós temos um desejo em nós temos um desejo, uma vontade de um Deus. Nós cremos em um Deus, nós temos um Deus, nós temos um vazio eterno no nosso coração que só pode ser preenchido com Deus. Mas o que acontece? O ser humano, tudo na mão do ser humano pode virar um Deus. Tudo na mão do ser humano pode virar um Deus. E aí isso acaba se tornando uma idolatria, porque só existe um Deus. Então o ser humano ele idolatra muitas coisas. O ser humano idolatra atores, idolatra aparelhos eletrônicos, idolatra jogadores de futebol, idolatra times de futebol. E isso é uma obra da carne. Porque o ser humano ele vê naquilo algo que tem que preenche ele. Só que na verdade não preenche, porque é tudo corruptível. É tudo falho, tudo um dia vai acabar. O jogador de futebol vai se aposentar, ele vai morrer. O aparelho eletrônico um dia vai quebrar, vai parar de existir. O autor um dia vai parar de atuar. Mas Deus é o único que pode preencher o nosso vazio. Então o ser humano, por ter esse desejo, esse vazio no coração, do sentir que falta algo, do sentir que falta um Deus, ele vai buscar isso em outras coisas. Mas nós sabemos que só um pode preencher esse vazio no nosso coração. A outra obra da carne que a gente pode falar aqui é glutonarias. Lembra que eu falei que um dos desejos da nossa carne que tem que ser saciados é justamente a fome? A fome é um desejo da carne que tem que ser saciado. Mas a glutonaria, ela é o quê? É o comer demais. É o comer além do que você pode. É o comer além daquilo que você necessita comer. Daquilo é o pecado mais comum das pessoas cometerem e nem percebem. Eu acho que é algo que eu tenho que me cobrar também, porque pensa num bicho que gosta de comer sou eu. Mas é algo que a gente tem que controlar. A gente tem que comer o necessário, a gente tem que comer ali para saciar mesmo. Mas e além disso, ao ponto de passar mal, ao ponto de acarretar em doenças, ao ponto de acarretar em problemas físicos, isso acaba se tornando um pecado, que é a glutonaria. Então, as obras da carne com quais nós devemos lutar são desejos que foram corrompidos na nossa queda no Jardim do Éden. São vontades que foram corrompidas na nossa queda no Jardim do Éden, né? Sem falar outras coisas também. A mentira é algo que a gente tem que lutar contra, porque é uma obra da carne. A inveja, a ira contra o próximo, é algo que a gente tem que lutar contra. Então, várias coisas. Então, sim, vamos dizer assim, a pergunta era se a Bíblia relata que devemos lutar contra as nossas vontades. Essas vontades são obra da carne? Sim, nós temos que lutar contra as obras da carne. E principalmente com essas aqui que a Bíblia fala, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Beleza? Então bora lá para a próxima pergunta. Como lidar com alguém que diz acreditar na palavra de Deus, mas não a segue? Cara, é muito comum a gente ver pessoas que dizem crer na palavra de Deus. Eu acredito em Deus, acredito na palavra de Deus. Eu até fiz um podcast, o último podcast que eu fiz é Como Conhecer a Deus. Citei as pessoas que dizem crer em Deus, mas não em Deus a Bíblia. Enfim. Mas nesse caso é o que? A pessoa diz conhecer a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, mas não segue, mas não pratica. Olha, eu acho que para essa pessoa, esse tipo de pessoa, o que você pode falar é justamente o que a Bíblia diz. É justamente o que a Bíblia mostra sobre a palavra de Deus. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. Lá em João. Por favor, lá em João. João capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Vamos lá. João 14, 21. Aqui. Preste atenção. Eu não sei nem onde colocar a Bíblia aqui. Mas preste atenção. Jesus ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, pratica, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Então presta atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quem pratica o mandamento de Jesus, quem pratica aquilo que Jesus pregou, este ama ele. Ou seja, quando nós praticamos aquilo que Jesus mandou, quando nós praticamos aquilo que Jesus nos ensinou, é um sinal de amor, é uma demonstração de amor por aquilo que Jesus fez por nós. É uma demonstração de amor por Jesus. E aquele que ama Jesus será amado do Pai. Aquele que ama o Filho será amado pelo Pai. E eu o amarei e me manifestarei neles. Presta atenção.
Versículo 24, então. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, olha só, no versículo 21, Jesus ele fala: quem guarda os meus mandamentos, esse me ama. Ou seja, quem pratica aquilo que Jesus diz, quem pratica aquilo que a Bíblia diz, ama Jesus. Aí no versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda. Ou seja, se eu não guardo as palavras de Jesus, se eu não obedeço aquilo que Jesus diz, se eu não pratico aquilo que Jesus falou, logo eu não amo Ele. Então não tem como. A pessoa diz conhecer a palavra de Deus, mas não segue. Você está... Bom, enfim, não sei o que falar. É a Bíblia. A Bíblia é clara. Você não ama Deus. Você não ama Jesus. A pessoa que não segue a palavra de Deus, que conhece, mas não pratica, não ama Jesus. Agora, a que segue e pratica, essa ama Jesus. Isso é fato. Não tem como. Não tem como. Não tem como a pessoa dizer que ama Jesus, a pessoa dizer que ama Deus e não praticar aquilo que ele diz. Não tentar praticar aquilo que ele diz. Né? Essas são duas coisas que não tem como. Beleza? Vamos lá para a próxima pergunta. Vou até deixar minha Bíblia aqui mais perto, daqui a pouco eu tenho que usar ela de novo. Vamos lá, próxima questão. Vamos lá. Como vencer o pecado? Uau. Beleza. Como vencer o pecado? Vencer o pecado, eu creio que é se aproximar de Deus. Né? É se aproximar de Deus. A gente falou sobre as obras da carne agora há pouco. E vencer o pecado é nada mais, nada menos do que se aproximar de Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus que é santo, quanto mais a gente se aproxima de Deus que é perfeito, quanto mais a gente se aproxima de Deus que é todo poderoso, mais a gente se afasta desse mal que é o pecado que está embutido em nós. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos de nós, menos da gente vai permanecer. Né? Quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu deixo Deus tomar controle da minha vida, mais eu me entrego para o Espírito Santo, menos de mim vai ter na minha vida. E quanto menos de mim, menos pecado. Quanto menos de mim, menos pecado. É isso, porque eu sou pecador. Eu sou pecador, por natureza. O pecado habita em mim. Mas quando eu me aproximo de Deus, eu me afasto desse pecado. Porque Deus toma o controle da minha vida. E isso é maravilhoso. Então, como vencer o pecado? Se aproxime de Deus. Na oração, na leitura da palavra. Quando a gente se aproxima de Deus, o Espírito Santo ele vai nos constrangendo do pecado. Eu quero deixar até um testemunho aqui. Um testemunho, falei que nem baiano. Meu irmão tá aqui, tá de prova. Eu era a pessoa mais boca suja que existia na face da terra antes da minha conversão. É verdade ou não é verdade, Richard? Eu era a pessoa mais boca suja que existia. Eu falava palavrão por qualquer coisa e xingava. E eu sempre gostei de jogar jogos eletrônicos e eu jogava e perdia, eu xingava. Nossa, boca suja demais. Mas quando eu fui começando a me aproximar de Deus, eu comecei a ser constrangido a não falar palavrão. Então toda vez que eu falava um palavrão, dava um aperto no coração. E eu falava, caramba, isso não é pra mim, cara. Isso não é pra mim. Isso, até que simplesmente eu decidi, eu não vou falar mais palavrão. E toda vez que às vezes solta um sem querer, dá um aperto no coração, porque eu falo, caramba, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Então o Espírito Santo, ele faz essa mudança, transformação na gente. A pessoa que roubava, se aproxima de Deus, ela deixa de roubar. A pessoa que se prostituía, ela se aproxima de Deus, ela deixa de prostituir, porque o Espírito Santo vai operar um constrangimento na vida dessa pessoa. E essa pessoa vai perceber, isso não é pra mim. Essa pessoa vai perceber, isso não é pra mim. Então, pra vencer o pecado, o melhor jeito de vencer o pecado é se aproximando de Deus, que é santo, que ele é perfeito, e nele não habita mal algum. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, próxima questão aqui. Vamos lá, é um tema isso aí, dessa vez deixaram um tema. Tá? O tema foi o seguinte: para Deus não é tempo, é prioridade. Foi um tema bem interessante. Para Deus não é tempo, é prioridade. Vamos lá.
Deus, ele não age no nosso tempo. Porque, primeiro, que Deus não está preso ao tempo. Deus é tão perfeito, tão santo, tão grande, tão incrível, que ele é o criador do tempo. Então ele não age no nosso tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Então muitas vezes a gente quer receber a promessa. A gente quer receber a promessa, quer receber a bênção, mas será que é o tempo de nós recebermos a promessa? Será que é o tempo de recebermos a bênção? Será que é tempo de nós recebermos aquilo que Deus prometeu? Primeiro, que se Deus prometeu, ele vai cumprir porque ele é fiel. Se Deus prometeu, ele vai cumprir porque ele é fiel. Mas não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Às vezes, para nós recebermos tal promessa, às vezes, para nós recebermos tal bênção, Deus tem que nos preparar e nos moldar. E no meio deste caminho vem provas, vem batalhas, vem situações complicadas. Porque Deus tem que nos moldar para nós recebermos a promessa. Acabou de vir uma coisa na minha cabeça aqui. Vamos lá. Para ter a garrafa de Coca-Cola, olha o exemplo. Para ter a garrafa de Coca-Cola que a gente bebe, antes de colocar de garrafa, receber a Coca-Cola, ela tem que passar por um processo de fabricação. Ela tem que passar por um processo de fabricação. E vai, derrete plástico, molda e forma, beleza? E aí vão lá e colocam a Coca-Cola. Então existe um processo para nós. Para Deus, para você, para mim, para nós recebermos a promessa, então existe um processo. Um processo de molda, assim. Tem que moldar. Tem que passar pelo fogo para provar. Tem que moer, formar e modelar. Aí você vai estar pronto para receber a promessa. Tem gente que fala assim, Deus tarda, mas não falha. Mas espera lá, Deus não tarda, porque o tempo dele é perfeito. Então para você, poxa, demorei 5 anos para alcançar essa promessa. Deus demorou demais. Não, Deus não demorou. Ele deu a promessa para você no momento perfeito, no momento que era para ser cumprida a promessa. Então Deus não tarda. Deus não tarda. Deus, ele faz as coisas no tempo dele, e o tempo dele é o tempo perfeito. Isso é incrível, porque a gente é muito ansioso para, poxa, Deus prometeu isso para mim, então eu quero receber amanhã. Quando é semana que vem, é mês que vem. Às vezes a promessa de Deus pode demorar 10 anos para se cumprir. Às vezes a promessa de Deus pode demorar 10 anos para se cumprir. Mas e aí? Ele cumpriu. E foi no tempo perfeito. Se ele desse a promessa para você, se ele cumprisse a promessa com você despreparado, você não ia saber lidar com a promessa. Você não ia saber lidar com a promessa. Às vezes você está achando que Deus está demorando muito para cumprir tal coisa na sua vida. Mas ele não está demorando. Talvez você esteja passando por um processo de molda. Um processo de preparação para você receber a promessa que Deus tem para você, a promessa que Deus tem para sua vida. Deus não está demorando, ele está te preparando para quando chegar o momento você está preparado para receber a promessa de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, vamos lá, gente. Meu tempo é curto aqui. Eu vou para a última pergunta. Essa pergunta é uma pergunta escatológica. Esse cara me colocou numa situação muito difícil aqui. Vamos lá. Jesus virá antes ou depois da grande tribulação buscar a sua igreja. Eu estava vendo um debate sobre isso ontem, entre o César Cavalcante e o pastor Juliano Fraga. Eu já assisti aquele debate umas 2 vezes. Estava assistindo a terceira ontem. E, gente, existem 3 visões. A visão pré-tribulacionista, a visão mid-tribulacionista e a visão pós-tribulacionista. Mas a visão mid-tribulacionista não é tão aceita, não é tão debatida assim, são poucas pessoas que creem nela. Agora, a visão pré e pós, elas debatem entre si o tempo todo e, enfim. Eu penso assim, se for pré, a benção, se for pós, benção também, de qualquer jeito a gente vai morar no céu. Mas eu creio que a gente não passa pela grande tribulação. Eu creio que a igreja não passa pela grande tribulação. E eu tenho algumas ressalvas bíblicas para isso, né?
Existem vários pontos bíblicos sobre a igreja não passar pela grande tribulação. Tem a pontuação de que a partir do Apocalipse 3 não se ouve mais falar igreja, na grande tribulação não tem a palavra igreja, enfim. Mas o que eu quero deixar aqui é o seguinte: eu quero abrir a Bíblia lá em Apocalipse, versículo 16. Vamos lá, Apocalipse 16. Vamos lá, Apocalipse, versículo 16. Vamos lá. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Uau! As 7 taças da ira de Deus. Aqui é a grande tribulação. E aqui está falando as 7 taças da ira de Deus. Eu quero perguntar uma coisa. 7 taças da ira de Deus. Como que a igreja vai estar aqui, nesse versículo, recebendo as 7 taças da ira de Deus? Da ira de Deus. Sendo que a própria Bíblia, ela nos diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 9, diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Tá. Eu não creio que nós passaremos pela grande tribulação. Eu creio que Deus irá nos livrar deste momento, né? Deste momento das 7 trombetas, das 7 taças da ira de Deus. Eu creio que nós não iremos passar por essa grande tribulação. Eu confesso que escatologia não é muito a minha área. Escatologia não é muito a minha área, mas eu não creio que nós passaremos pela grande tribulação. Eu acompanho, então, a visão assembleiana clássica de que nós não passaremos pela grande tribulação, a visão pré-tribulacionista. Amém? Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado se você acompanhou até aqui, tá? Eu queria agradecer aqui ao pastor Jackson, que liberou a igreja pra gente. Tá gravando. Deus abençoe a sua vida, pastor. Deus abençoe a vida do Richard, meu irmão, que tá aqui por trás das câmeras, menino abençoado. E, pessoal, mas como eu tô falando há um tempo atrás, mais pra frente eu quero estar fazendo um podcast, entrevistando pessoas, conversando com pessoas aqui, quem sabe nessa mesa mesmo, tá? Então, mas isso foi o podcast de hoje. Muito obrigado se você está aqui. Então, um abraço, Deus te abençoe.